Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aqueles que se opõem à verdade do Senhor por ter reunido mestres de si mesmo. A palavra diz que eles iriam reunir mestres de si mesmo e iriam estar segundo um ensino aonde conduz o povo de um lado para o outro como ondas. E nada resolve, porque não há a verdade que liberta, que cura, que restaura. E eles, ainda quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como comichões, cócegas em seus ouvidos, não iriam suportar a sã teologia de Cristo. Na verdade, Jesus nos ensina que aquele que fala em seu nome seria perseguidos. Ele disse, odiados, sereis odiados por todos, porque antes de vos odiarem, eles me odiaram. E todo aquele que está segundo o seu espírito, que é a luz, está a aborrecer as trevas, que significa ignorância. E ainda aqueles que são ignorantes, que dizem que é luz, mas há trevas, são mentirosos, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Estão em densas trevas, aonde Jesus nos ensina, continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Porque ele disse que alguns iriam sujar-se mais ainda, enquanto há tempo, até que se chega ao ponto que um pecador que não vê logo os seus crimes punidos vão se acumulando mais ainda iniquidade sobre iniquidade, até que se chega ao ponto de receber o seu galardão por aquilo que se acumulou, aonde Jesus diz que por aquilo que estão a produzir, e aquilo que lhes sobrevém, os conhecereis, que é chegado o tempo, como alguém que estava a semear, aquele que semeia por eles, semeia a justiça, semeia a misericórdia, a bondade, a benignidade, semeia segundo a piedade, sempre como fonte de alegria, semeia a sua equidade, segundo a sua imparcialidade, detesta aqueles que são parciais, aborrece a maldade a todo tempo, mas aqueles que na verdade semeiam o mal, porque não tem como semear a benevolência por si mesmo, somente através dele. E aquele que semeia o mal, então conhecereis, porque do seu coração se procede toda saída, toda a imundícia, que a palavra diz que o Senhor conhece o seu interior, que são ossos, e toda espécie de imundícia, o espírito do erro, os espíritos imundos, da onde o Senhor é aquele que pode os perdoar. Ele diz, de agora em diante sabeis que o Filho do Homem tem poder para lhes perdoar o pecado, assim como ele nos ensina, bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados, e persevera como nova criatura que não se retrocede, segundo outrora estava no lamaçal. Ele nos põe num alicerce seguro e nos purifica de toda a imundícia causada pelo pecado, e é suficiente para nos manter sempre sendo purificados e santificados, ao invés de retroceder. Mas aqueles que se esforçam e tenham um bom ânimo, porque ele disse que alguns iriam retroceder, e aqueles que retrocedem, quando receberam a purificação e o Senhor expulsou
aqueles espíritos imundos, eles ficaram a vaguear. E quando a pessoa retrocede, ele volta com outros 7 espíritos imundos, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim nos ensina o Senhor, aonde ele disse: assim se sucederá com a geração má e perversa. Assim como ele ensina também que é o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver a lama. Aqueles que abandonam o prêmio da justiça, o amor verdadeiro, e amam o prêmio da injustiça, e ainda se justifica. A palavra diz: uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia. Por isso, assim a palavra diz que aqueles que estiverem santificando por meio do lavar do interior para fora da sua palavra, que é viva e eficaz e faz a expiação pela culpa dos pecados, e ainda tem o seu Espírito a os orientar, estariam purificando e santificando mais ainda enquanto há tempo. Mas aqueles que o rejeitam iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. E ele traz a recompensa sem demora. Para alguns é como um galardão, por perseverarem e não negar o seu nome, se confessa de boca e demonstra pelo bom proceder que houve um entendimento, sujeita ao Senhor e aborrece o mal, assim como aqueles que não há submissão, como um castigo. O galardão para aqueles que perseveram é uma recompensa, e para aqueles que rejeitam é um castigo por rejeitar aquele que podia justificar, onde a palavra diz: quem poderá endireitar aquilo que ele fez torto? Assim nos diz o Senhor.